gostoso do meu Pedrinho. Quer dar oi pras meninas, Pedro? A gente veio só dar um oizinho pra vocês, né, Pedroca? Desejar um bom final de domingo. Pra gente aqui são 5h30. Eu sei que o nosso encontro é sempre às 6, às 2 horas do Brasil. Mas eu aproveitei que o papá saiu com a Juju, né? O papai saiu, Pedro, com a Juju. Ai, olha, eu ligo isso, ele quer vir pro peito. Aí eu vim aqui dar uma passadinha, dar um oizinho rápido pra vocês. Tava com umas coisinhas na cabeça pra vos dizer, então achei que devia dizer rápido. Oi, Mariana da Costa! Então, me enviaram um vídeo ontem de uma mocinha no YouTube que tem um filho de 1 ano. E essa mocinha foi na pediatra e na consulta da pediatria perguntava à pediatra o que é que fazia quando o bebê fazia birra. E eu fiquei um pouco chocada com isso, porque eu não sabia que as pessoas estavam nesse ponto de perdidas, sabe? Tão sem noção, tão sem entendimento, tão sem instinto materno, sabe? Tem muita gente aí que tá doida pra ter filho, tem muita gente aí que adora ter filhos, mas que ainda não entendeu o que é a maternidade. Ai, você sabe tudo, né? Você sabe mais. Não é não, gente. Não é questão de saber mais. É uma empatia natural que o ser humano tem que ter. É uma coisa assim. Vamos entender o que é uma criança. Uma criança é um ser humano, é um ser vivo. E qual é a regra básica, fundamental que Deus nos deu e disse: essa é a lei, guarde essa lei e não esqueça. A lei é amar ao teu próximo como a ti mesmo, certo? Todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece essa. Jesus Cristo falou, muito lindo, muito maravilhoso. E o que tem a ver com a maternidade? A mesma coisa, gente. A gente ama o nosso filho como nós nos amaríamos a nós mesmos, ou deveríamos nos amar. Algumas vezes até mais do que nos amamos, porque tem gente aí que não tá gostando muito de si mesma. Mas focando agora nos filhos, né? Então, quando essa moça foi na pediatra perguntar o que é que fazia pro bebê de 1 ano que tava fazendo birra, eu vi que ela tava odiando o próprio filho. Ela não tava enxergando no filho aquela criaturinha inocente, boa, amável. Não, ela tava vendo um ser que tava ali tendo uma crise horripilante com a qual ela não sabia lidar. Eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses. Pedrinho, tá? Tá aqui, lindinho, fofinho. Tem minha Joaninha de 4 anos e meio. Cada um, eu tenho um time diferente, uma forma diferente de lidar por causa da consciência que eles têm, certo? Que consciência tem um bebê de 1 ano? Zero. Zero, gente. Um bebê de 1 ano tem consciência zero. Então, mamãe, quando olha para um bebê de 1 ano, ela tá se olhando. Ela não tá olhando para uma criança, não. Ela tá se olhando. Então, quando ela chega no médico e pergunta assim, o que é que eu faço quando ele tem birra para um bebê de 1 ano? Ela tá perguntando pra médica, médico, o que é que eu faço quando eu tô com raiva de mim mesma? Tipo assim, porque não existe um bebê com 1 ano com consciência, com entendimento, percepção dele próprio. Não existe. O Pedrinho com 1 ano e 8 meses começa a desenvolver essa percepção do não sou parte dela, começa a entender que ele não faz parte do meu corpo, começa a entender que ele é um ser humano à parte de mim, ele ainda começa a ter esse entendimento e normalmente aos 2 anos, que é quando o pessoal diz que é a adolescência da infância, né, que é quando a criança tem o terrible two, que é quando a criança fica ali incrivelmente translocada, é quando ela entende que ela é um ser humano à parte, aí ela começa a ter raciocínios e independência, aí ela fica confusa. Antes disso, a confusão é toda da mãe, é sério. Tá faltando muito amor nessa maternidade, gente, o mundo tá muito torto. Então aí o sujeito sai de casa, vai no pediatra perguntar o que é que faz com um bebê de 1 ano que tá fazendo birra. Gente, eu aqui já ouvi muita coisa. Eu já ouvi mãe dizer que bate em filho de 8 meses pra aprender. Ai, o meu bebê tem 8 meses, eu tenho que dar uns tapinhas, porque se agora ele tá assim, imagina quando eu crescer. Gente! Eu surto com isso. Eu não tô nem lendo os vossos comentários, gente. Porque quando eu vejo essas coisas, me deixa assim tão
tão preocupada com a humanidade, sabe? Com os filhos que as pessoas estão criando para a Terra. Vocês estão criando filhos que vão conviver com os meus filhos, que vão conviver comigo, que amanhã ou depois eu vou entrar no hospital, um filho seu vai me atender, vai ser uma enfermeira que vai me atender. E será como é que ela vai me atender? Será que ela vai dizer que eu sou uma velhinha louca e vai me dar um tapa na cara? Será que ela vai dizer que eu sou uma velhinha birrenta? Será que ela vai dizer que eu sou uma grávida chata que tá gritando de dores? Será que ela vai dizer que você foi fácil para abrir as pernas, mas agora não aguenta? Porque quando eu vejo uma mãe dizer que bate uma criança de 8 meses, ela tá dizendo para essa criança que o mundo é doido. Que as pessoas têm mesmo que apanhar. Sabe? É uma coisa muito surtada esse entendimento. Gente, criança até 2 anos de idade, como é que a gente contém? Mudando o foco da atenção, brincando, dando amor, carinho, rindo. Essa mãe chegou ao cúmulo de perguntar se podia abraçar na hora da birra. A criança tá fazendo birra porque tá com falta de abraço. Começa por aí. Com 1 ano, é muita falta de abraço. Ou ela tá com sono e tá precisando dormir, pelo amor de Deus, tá com falta de empatia. Essa mãe, com 1 ano de tempo com seu filho, pelo que eu percebi no vídeo, a mãe vive só pelo filho, não trabalha, é 24/24 com o filho. 1 ano de vida com o filho, ela ainda não aprendeu a ler os sinais de cansaço da criança, ainda não aprendeu a ler os sinais de fome da criança, não aprendeu a entender quando a criança está precisando de brincar ou está precisando ser menos estimulada. Gente, vamos ouvir os nossos filhos e ter empatia, entender o que ele está pensando, olhar para eles como se a gente estivesse olhando pra gente, sabe? Amar ao teu próximo como a ti mesmo, que foi como eu comecei esse vídeo. Gente, tá faltando a gente olhar para os outros e se identificar um pouquinho no outro, identificar o que está se passando e procurar na gente o erro. Um bebê com menos de 2 anos se jogando no chão, a mãe tá mais que torta. Um bebê de 2 anos começa a se jogar no chão, é uma confusão interna, muitas vezes sim motivado também por sono, por fome, por tudo isso, e que você vai ter que ter uma certa paciência de esperar até a criança passar dessa fase de confusão mental, porque ela tá aprendendo a lidar com ela mesma. Agora vou ler o que é que vocês estão falando aqui, gente. Oi, Mariana já tinha dado oizinho. Oi, Edilane mandou um beijinho pra Pedroquinha. A Juju foi na piscina com o pai. Papais, muita atenção para os vossos filhotes. O mais velho tá ficando diferente? Sai, tem um momento à parte com o mais velho. Tem um momento independente com cada filho. Isso às vezes pode facilitar. Quando eles estiverem numa idade que dê pra brincar junto, saia sempre junto. Mas como essa diferença assim, igual do Pedrinho e da Juju, a Juju tem e merece ter um tempo dela diferente. Né, Pedrinho? Ela adora brincar com o Pedrinho o tempo todo. O Pedrinho é apaixonadíssimo por ela. Tá aqui o tempo todo dizendo nananana. Mas é importante esse tempo. Às vezes vai o pai, às vezes vai a mãe. Né? Porque para o meu marido, ele não... É mais fácil eu ficar com o Pedrinho do que ele. Oi, Angela, boa tarde. Beijinho. Oi, Rosana Lopes Ivansky. Peraí. Ivansky. Nossa, que nome chique. Oi, Daiane Silva, chegou, beijinho. Oi, Kate Mila. Oi, Ângela da Silva. Ana Flávia Garcia, beijinho. Oi, Valéria. Oi, Sueli. Complicado é lidar com os olhares das pessoas te criticando. Vamos lá, voltando. Seu filho tem menos de 2 anos. Aconteceu comigo, olha. Essa semana, tava com o Pedrinho na hora do almoço, num snack bar, não era assim um restaurante, era tipo uma lanchonete, tipo McDonald's, mas não era McDonald's. E dentro de um shopping, num supermercado grande. E aí o Pedrinho começou a se jogar pra trás e gritava, e surtava, e se jogava pro chão, aí eu deixava ele no chão em pé. Aí eu ficava em pé com o Pedro. A Joana sentada na mesinha. Aí o Pedrinho queria abaixar, aí eu abaixava com o Pedrinho. E o Pedrinho gritando. Isso ainda não me tinha acontecido com ele, tá? Foi a primeira vez que aconteceu. E não é que eu não vou chamar isso de birra, não. Já vou entender por quê. Birra pra mim é uma autopercepção quando a pessoa luta por alguma coisa que quer porque quer. Aquele momento, o Pedrinho não sabia o que queria, então ele não estava lutando por alguma coisa. Birra é quando você tem garra querendo ter alguma coisa. Essa birra não, ele não sabia o que queria. E aí ele chorava, e eu tava esperando a Joana terminar de comer, né? Porque, poxa, estávamos ali, era a hora do almoço, ela tava terminando de comer. Era injusto com ela dizer assim, Joana, vambora que o Pedrinho tá nervoso, vambora que o Pedrinho... Não podia fazer isso, né? Poxa, era também o meu respeito pela Joana. Aí tô ali, então, de pé com o Pedro, já nem terminei de comer toda a minha comida, comecei a dar uma beliscadinha assim, meio em pé, todo mundo olhando, aquela coisa assim, geral olhando. Aí eu fui, peguei o Pedrinho, por fim, quando ele se acalmou, já não queria mais estar no chão, mas ele não tava no chão de cara no chão, não, tava no chão só de pé, sabe, ficando de pé e agachado, e gritando.
Joana terminou de comer, eu falei, boa, vamos embora. Peguei o Pedrinho, coloquei no colo, fomos pro carro. Quando entrou no carro, adivinha o que aconteceu imediatamente, assim que eu sentei ele na cadeirinha? Ele dormiu. Na mesma hora. Aí você me diz assim, ai, o que eu faço com uma criança de 1 ano ou uma criança de menos de 2 anos tá fazendo birra? Pelo amor de Deus, põe pra dormir. Vê se tá com fome, identifica se tá tendo algum desconforto, né? Agora, uma criança com mais de 2 anos, você pode sim tentar conversar, porque ela já começa a entender um argumento. Menos de 2 anos, nem adianta. Aliás, com menos de 2 anos, você não corrige, você educa com exemplo, ponto. No máximo, você pode dizer não, eu sou adepta do não, por mais que... Ah, não se diz não, eu digo não sim. Digo não, não, Pedrinho, não põe a mão na tomada. E ele aprendeu assim a não pôr a mão na tomada. Já tive sim de dar um susto nele, não, né? Porque também eu me assusto, né? Às vezes não é sempre encenado, muita coisa é mesmo natural de eu ter que dizer um não assustado, né, gente? Pelo amor de Deus. Quem tem filho sabe, né? Quantas vezes a criança puxa uma árvore e derruba para o chão e a gente tem que ficar assim, não faz isso, não derruba a plantinha, né? A gente faz essas coisas. Mas o meu consciente é saber que mais vale até os 2 anos eu mudar o foco da atenção e mostrar com exemplos. Olha, você não puxa o cabelo da Juju, faz só carinho. E assim ele aprendeu a parar de puxar o cabelo da Juju. Olha, nesse dia da birra agora, ele começou a puxar o meu cabelo nervoso, aflito, que não foi uma birra, gente, foi um transtorno de sono. Ah, isso é que eu queria que vocês entendessem. Quando a gente coloca na nossa cabeça que a criança tá tendo uma birra, a gente passa pra eles a culpa da situação e diz, olha o que ele tá fazendo. Quando é uma criança de menos de 2 anos, você nunca pode assumir que a culpa é da criança, se é que existe essa culpa, né, de alguma vez, mas nunca pode admitir que a culpa é da criança. A culpa é sua, que não identificou que aquela hora a criança devia estar em casa dormindo, ou aquela hora eu devia ter levado o carrinho. Quem sabe se eu tivesse com o carrinho dele, ele estava dormindo naquela hora enquanto a Joana comia e eu comia. Eu podia ter visto antes de entrar no restaurante para comer que ele já estava um pouquinho irritadinho, ele deu sinais, sabe? Mas eu achei, não, a gente vem aqui, come rápido, ainda é meio-dia, daqui a pouco ele dorme, sabe? Você tem que saber identificar os sinais do teu filho. Você tá com ele aqui mais de 1 ano, pelo amor de Deus, avalia, ouve, escuta, vê. Presta atenção no seu filho e nunca, pelo amor de Deus, você parar na rua e pedir para os outros dizer o que é que faz com teu filho, para mim é um atestado de eu não amo meu filho. Você ir no médico e dizer, olha, meu filho tá fazendo birra, o que é que eu faço com ele? É uma mãe que não aprendeu a ouvir. Gente, quanto tempo demora para você aprender a ouvir o seu filho? 1 semana, não precisa mais que isso. Dê 1 semana de atenção ao seu filho integral, sem jogar a culpa pra cima dele das coisas, culpando mais você do que a ele, e você vai aprender a identificar todos os sinais. Você vai saber quando seu filho tá cansado, porque ele descansou pouco, ou porque tá com um pouco de fome, ou tá faltando açúcar, tá faltando comer uma banana, tá faltando um pedacinho de pão, tá faltando brincadeira, a criança tá entediada, né? Escutar a criança, gente, é tão importante. Oi, minha filha tá fazendo muita arte depois que o irmãozinho dela nasceu e não quer obedecer. Pode ser que ela esteja se sentindo muito comparada. Mesmo que ela não ouça a comparação, ela pode estar se sentindo comparada. A necessidade de atenção é inevitável. Eu tenho necessidade de atenção, tá? Se eu tô na casa... Vamos agora, por exemplo, assim, imagina que eu viajo agora pra casa da minha sogra e o meu marido só dá atenção pra irmã dele, minha cunhada, e me deixa de lado. Ou só de vez em quando lembra que eu tô ali e diz assim, né, amor? Como é que eu vou ficar? Não vou ficar rabugenta também? Poxa, eu tô aqui, a gente é sempre só a gente, de repente a gente vem pra casa da tua mãe, você só dá atenção pra tua irmã? Né? Ó, te adoro, viu, cunhado, se estiver vendo. Nem é o caso, quem dera. Meu marido, ele é muito caladão, nem dá muita conversa pra ninguém, né? Mas pronto. Como é que eu ia me sentir? Enciumada. A mesma coisa criança. Nasce um bebê novo, se todo mundo, toda visita que vem, todo mundo que chega, é só, cadê o bonitinho, cadê o bonitinho? E quando fala com a criança é num tom falso do tipo, ai, ela precisa de atenção, ou... Outra coisa, nunca se fala na frente da criança coisas do tipo, ai, ela agora tá assim um pouco mais ciumenta. Ou, ai, ela assim, desde que o bebê nasceu, ela regrediu. Gente, nunca fala isso na frente de uma criança. Não se diz essas coisas. Você não induz essa atitude na criança dando exemplo, dizendo, ai, ela está ficando. Você não diz isso, tá? Sempre diz, mesmo que te pareça mentira, diz aquilo que você quer que seja, que é,
Ela gosta muito do irmãozinho, é fato, eu duvido que ela não goste, ela gosta. Ela gosta muito de participar, de ajudar, mesmo que ela goste só um pouquinho. Você fala, ela gosta muito, e ela tá sempre presente. Aí ela cuida do irmão, olha, é apaixonada por esse irmão, olha, tá sempre atenta ao que o irmão precisa. Põe ela mais envolvida, sabe, na educação, né? No cuidado desse novo bebê que nasceu, põe ela mais envolvida pra ela se sentir mais importante nisso, sem pôr obrigações para ela também não se sentir pesada. Tipo, você é irmã mais velha e você é responsável por isso. Não, você é irmã mais velha e pode fazer isso, né? Você vai ter essa chance, a mamãe vai deixar você fazer. Ó, que boazinha que a mamãe é. A mamãe vai te deixar ir buscar lá a fralda pra mim, né? Você tem que buscar porque você é irmã mais velha. Não, você pode, né? A gente tem que usar uma certa psicologia, gente. É preciso, são crianças, são pequenos. E se for preciso, e ela tiver essa idade muito diferente do mais velho e do mais novo, fazer isso, sai um com ela pra passear, sai o pai pra passear com a mais velha, com o mais velho, e fica você com o mais novo em casa. Quando o Pedrinho nasceu e ele começava a dormir, eu deixava ele com meu marido e saía com a Joana nos fins de semana, 1, 2 horas, não era, Pedrinho? Ficava com o telefone ali na mão, tá o pisca-pisca, gente, é por isso que tá piscando aqui a luz. Ficava com o telefone na mão e se o meu marido ligasse, eu voltava pra casa correndo. E eu e a Joana ganhamos muita cumplicidade por isso, porque a gente dizia, Pedrinho dormiu, vamos lá. E a gente saía fugida. Gente, às vezes eu tava exausta, doida pra dormir junto com o Pedrinho, mas eu sabia que ela precisava de mim, então eu me entregava naquele momento e falava, vamos, Juju, vamos lá, vamos dar uma voltinha agora rapidinho só, gente. Algumas vezes eu ia só levar o carro pra lavar, porque eu também tinha que levar o carro pra lavar, mas ela ficava tão empolgada de ser uma coisa cúmplice comigo, sabe, se sentia assim tão parceira, tão, né, amiga da mãe, que passava toda a raiva. E aqui em casa a gente, graças a Deus, não teve nenhuma fase de ciúme e nem de regressão por parte da Joana. Pelo contrário, ela super evoluiu. Por quê? Porque eu lidei com ela como uma ajudante na tarefa, como participativa, como vamos ver o Pedrinho se ele tá bem, vamos aproveitar, vamos fugir, Joana, vamos fugir. Vamos lá, minha filha não quer dormir mais de tarde, não sei o que tá acontecendo, ela sempre tem rotina no máximo até as 2 horas, já está dormindo, mas uns dias pra cá não dorme mais. O Pedrinho é assim também, tem dia que ele não dorme, 0, mas depois ele dorme das 6 da tarde até o outro dia. Tá? No máximo ele dá o peito, tipo, quando eu vou pra cama dormir às 10 horas, eu vou lá, dou-lhe o peito e ele depois continua dormindo. Acontece muito isso. Ele tá dormindo com a Joana agora. Dorme os dois juntinhos, né, Pedroquinha? Se bem que essa noite a Joana foi empurrando ele da cama, que eles dormem na cama de casal, e aí ele foi empurrando a Joana da cama. Ele tá ali com o cocô, tem que trocar a fralda dele. Fiz cocô, meu amor. Deixa eu mostrar. Mas é normal as crianças, a partir dos 10, 11 meses, mudarem muito a rotina do sono. Crianças com 8 meses faz 2 cestinhas, né? Uma meia da manhã, uma meia da tarde. Depois dos 10 meses, às vezes ficam só com uma cestinha meia da manhã. E depois de um ano e meio, então, já não querem dormir, muitos. Então a gente pode respeitar isso, só que tem que sim pôr a criança para dormir mais cedo, à noite. Tá? E acredita, a criança vai até o dia seguinte. No máximo ela pode acordar e pedir um copinho de leite ou coisa assim, mas o ideal é você acreditar que ela vai dormir e não ficar com muito medo. Ela vai acordar de madrugada e vai ficar acordada. É só você não acender a luz, não conversar, né? Ela vai perceber que tá todo mundo dormindo e vai voltar a dormir. Ontem minha filha também começou a dar show de birra na formatura do meu filho, porque viu o furinho na cadeira e achou que a cadeira estava quebrada, não queria ouvir, chorava e gritava. Meu marido tirou ela dali, conversou com ela que voltou mais calma, pedindo desculpas, depois se comportou até o final. Isso acontece, gente. Então a Joana às vezes também, até hoje tem umas crisezinhas por causa da meia, porque a meia tem costura e a meia não pode ter costura, ou a calcinha que tem costura e que a calcinha não pode ter costura e que incomoda aqui. Eles às vezes se pegam num momento ali uma coisinha simples, mas não é por causa da cadeira, né? Eles dizem que é por causa da cadeira porque foi o que a atenção deles focou na hora. Mas não quer dizer que foi para aquilo, foi todo um meio, foi muita informação. Deve ter sido um momento muito tenso essa ida pra formatura. Devem ter brigado um pouquinho com ela, se calhar na hora de arrumar. Não, você tem que ir assim. Não foi com certeza 1000 maravilhas esse caminho todo até a formatura, né? Deve ter tido assim uma tensãozinha nesse momento. E aquilo vai somando na criança, vai somando. E às vezes basta uma coisinha pequena, um furinho na cadeira para desencadear.
A gente tem que aguentar esses momentos. Eu sei que pode ser chato, né? Mas o seu marido teve a melhor atitude. Saiu com ela, acalmou, respeitou o tempo dela. E ela, olha que lição maravilhosa. Ela voltou e pediu desculpa. Ela se sentiu culpada no final, percebeu que estava tendo uma má atitude. Ela teve essa chance de se autoavaliar, né? Olha que delícia. Que desenvolvimento saudável, gente. Você tem esse direito de se desenvolver por você mesmo, sem ninguém te dar um estalo na tua cara te mandando calar. Sabe? Né? Coisa gostosa. Em vez de você ser ali na mesma hora, assim, repreendida do tipo, eu vou te quebrar os dentes, cala a boca, você teve o seu tempo de evoluir e se arrepender. Olha que delícia, se todos os pais tiverem essa chance de fazer isso com os filhos, né? Vamos dar o tempinho deles. O seu marido, Valéria Dias, foi muito inteligente, foi super sábio, teve atenção na hora certa, maravilhoso, saiu aí com a sua filha. Gente, todo mundo assim, ai, meu filho na igreja fica fazendo isso, isso e aquilo. Vamos lá ver se essa igreja está tendo um ambiente... se está sendo um ambiente para o seu filho, tá? Porque tem igrejas que estão aí um bocado descontroladas e há cultos que realmente não dá para ir com criança, né? Tem cultos aí de sexta-feira que a gente sabe que é só um show satanás que nem se ouve falar o nome de Deus na igreja. Eu particularmente não ia querer, sendo criança, estar no culto show satanás, né? A gente gosta de estar ouvindo ali a coisa bonita, a palavra de Deus, isso tudo. Então, tem pai e mãe que precisam disso, precisa dessa coisa do sai, diabo, isso tudo pra sentir bem. Mas você não pode impor isso na criança. Eu tava conversando aqui com uma amiga outro dia e ela me disse que quando era pequena, ela brincava muito na igreja e volta e meia vinha uma irmãzinha dizer que ela estava possuída pelo demônio e que não queria que a mãe ouvisse a pregação. Gente, pelo amor de Deus. Onde é que Jesus citava versículos da Bíblia para ensinar? Sabe como é que Jesus pregava? Contemplando. Jesus pregava assim: olhai as criancinhas, olhai os lírios do campo. Você tá na pregação, você tá na igreja, vou te dizer a melhor parábola que tem ali. É aquela tua filha que tá brincando. É um ótimo exemplo para você dar assim, olha, tá vendo? É assim aqui, tá aqui os adultos todos muito sérios e aquela criança tá ali brincando. Não aquela criança que tá fazendo de maldade, tá de rebelião, batendo em tudo, que isso é apenas um reflexo dos maus tratos em casa, a maioria das vezes, tá? Mas aquela criança que tá feliz, tá rindo, tá sorrindo pros irmãozinhos tudo da igreja, você olha pra aquela criança e diz assim, olha, tô vendo Jesus naquela menina. Mas não, aí o povo inventa que a criança tá possuída. Pelo amor de Deus, gente, uma criança que tá sorrindo pra todo mundo e tá feliz, eu só posso ver Deus nela, não posso ver outra coisa. Mas é isso, tá faltando empatia e muito amor pelos filhos, gente, tá? A coisa tá mesmo... Quem entrou agora, assiste do início, que eu dei um papo no início do vídeo. Deixa eu ver aqui, Suelen, meu tem 4 anos, ele faz um show quando tá com algumas crianças e temos que ir embora, mas aí eu já sei que é porque ele fica muito sozinho comigo em casa e agora nas férias então, pois é, você tem que respeitar o tempo dele também, né, já que ele, é como a Juju, tá sempre sozinha e a Juju ela quando tá com outras pessoas, ela tem medo, eu já reparei isso, ela tem um certo receio, mas quando ela tá com pessoas que ela conhece, quando ela vê os primos, no primeiro dia ela fica, no primeiro dia não, nas primeiras horas ela fica um pouco medrosa, passado um pouquinho ela já tá ali toda encantadinha, querendo conhecer, querendo participar, mas isso também não é mal, né, porque a vida é assim, você também não chega nos lugares sorrindo pra todo mundo, você chega aí numa festa dando oi pra todo mundo que você acabou de ver? Não, você chega e tem o seu tempo. Então também é interessante a criança ter o tempinho. Você só tem que ajudar a criança a lidar com sentimentos. Se a criança começar a fazer show, você fala assim, ó, eu sei que você tá ficando constrangido, tá ficando zangado, tá ficando com vergonha, mas não faz isso não, porque ele vai ficar triste, o outro amiguinho também fica triste. Outra coisa, criança que não se preocupa com o sentimento dos outros, muitas vezes, para não dizer 100%, é porque em casa não estão se preocupando com o sentimento dela. Como assim? Ah, isso não é nada. Ah, isso é só fita. Ah, só tá fazendo birra. Tá vendo? Não dá conversa pra ela, não. Essa criança, quando tiver num outro ambiente, ela vai acabar por refletir essa situação. Vai ver outra criança e vai dizer assim, ai, ele não sabe nada, caiu, coitado, e vai rir quando cai. Essas coisas assim, sabe? A gente também tem que, em casa, demonstrar empatia na situação, por mais ridícula que algumas vezes sejam, né? Algumas vezes você tem que dar uma ignorada não tão gélida, né? Mas uma ignorada assim, já passou, né, amor? Vem aqui, vem na mamãe, olha, vamos trocar, vamos ver isso aqui, olha, vamos fazer isso aqui, mudar o foco da situação, mesmo que a criança já tenha 5, 10 anos, você consegue mudar o foco da atenção. Mas não dá pra ignorar e ficar dizendo, ai, é só birra, ai, não dá atenção, você não tá vendo que ela tá fazendo isso pra aparecer? Você espera.
Criança que ouve muito isso vai ser uma criança na rua que também vai demonstrar essa atitude com os coleguinhas, que não vai ter a mínima consideração com os outros, que vai sim passar na frente de fila, que não vai se preocupar com os sentimentos. É tão bonito quando você vê uma criança docinha que diz assim, tá tudo bem, doeu. Ou que tenta dizer, né, que nem sempre as crianças têm esse vocabulário, mas que demonstra que está preocupado, não é agradável? Gente, isso nada mais é do que um refletir de uma mãe que é assim com ela em casa, de um pai que é assim com ele em casa, que está sempre preocupado. Olha, doeu? Vem aqui na mamãe, vem. Não quer dizer que você vai ficar o tempo todo tirando as pedras do caminho da criança, mas você vai sim ter um certo cuidado, um certo olhar de zelo. Vem cá, doeu? Vamos pôr gelo. Vamos trocar a fralda, gente. O Pedrinho já tá cocô aqui há uns 5 minutos, né? Dá tchau lá pras tias. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui urgente que quer ouvir. Minha filha tá fazendo muita arte ali, da Fernanda, Mariana, tô vendo. E eu estou vendo essa questão de birra com outros olhos. Realmente um abraço faz toda a diferença. Ó, Mariana, faz sim. Olha, abraço, uma risadinha, mudar de atenção, pôr pra dormir. E principalmente respirar fundo e saber que a culpa é tua, Mariana. Tua, Mariana, tua mãe, tua minha, Stephanie, porque eu também tenho esses momentos de... Não só a culpa da, trouxe a criança com sono, não. Não, é que tem vezes que a gente tá sem saco. Tem sim. Claro que a gente tem horas sem saco, né? Tá ali sem paciência. E sabe o que acontece? Seu filho sente isso. Eles sentem que o teu olhar não tá tão carinhoso, né? Eles sentem que a tua atitude tá mais irritada, né? Então ele fica ali mais nervoso porque ele se sente abandonado naquela situação. E até foi o que aconteceu muito com o Pedrinho. Tava todo mundo gritando, eu tava vendo que a Joana não terminava de comer, e eu parei ali com ele e falei, tá bem, fica no chão. Tá, vem pro colo. E quanto mais eu punha no chão, punha no colo, punha no chão, punha no colo, mais ele gritava. Poxa, o menino tava exausto. Mas eu também tava ali já, né? Ninguém aguenta, é chato pra caramba. Mas você tem que entender que a culpa não é da criança. Eu também já me faço entender. A culpa não é dele. Eu sei que a gente não tem sempre essa paciência toda, gente. Eu não tenho sempre essa paciência toda. Mas você saber que a culpa é tua, já é meio caminho andado para você acertar o obstáculo, o alvo. Você fugir dos obstáculos, né? Você não ficar ali depois dizendo, olha que essa criança tá mimada. A culpa é do pai que fica fazendo todas as vontades. A culpa é da mãe. Olha, a culpa é minha porque eu não devia ter dado aquele chiclete pra ele. A culpa é minha porque eu não devia ter dado aquele brinquedo. A culpa é minha. Não é por isso, não, gente. A culpa às vezes é tua porque você tá irritado e tá transmitindo essa irritação, porque você tá menos paciente. Às vezes, se você tivesse muito feliz naquele momento, tivesse acabado de ganhar um presente, o seu filho podia estar gritando no chão à vontade, que você ia estar feliz olhando pra ele. Mas como eu tava nervosa ali, né? Tava zangada, tava todo mundo ali olhando pra mim no restaurante. Claro que eu não tava com aquela cara de sorriso e com a mesma paciência que eu estaria se eu tivesse... Ai, ganhei esse colar maravilhoso, que alegria, que bom. Ah, o Pedrinho tá zangado, é soninho, vai passar, é soninho. Mas não, eu tava zangada, era hora da comida, eu não tava conseguindo comer, né? Então uma coisa vai aumentando a outra, por isso é também a tua consciência de... Vai, é só soninho, não, é só fominha, vem cá na mamãe te ama. Respira fundo, encarna um personagem, gente. Se você não tá com essa paciência, encarna um personagem. Pensa em alguém que você conheça que seja pacífica. Pensa na Madre Teresa e pensa... Vem cá, meu filho. Vem cá, mamãe te ama. Vai, isso vai passar. Vá, pronto. Vem cá, mamãe. A gente tem que ser, gente. Beijinho, gente. Eu vou trocar essa fralda que tá aqui. Já tá cheirando mal. Não gosto de comentários maldosos, tipo, entre irmã e filha. Entre irmãs, tal filha é mais bonita que a outra, isso é horrível mesmo. Já cheguei a discutir com essas pessoas, chato isso, estressa mesmo, como responder sem perder a postura na frente das crianças. Você diz assim, isso é a tua opinião, né? Dizer assim, você tem que dar um corte na frente da pessoa, isso é a tua opinião, né? Mas agora não tá interessando. Eu às vezes prefiro dar uma patada pra pessoa se ouvir, né? Por exemplo, uma vez... Chamaram a minha filha, ela tá toda maluca, olha que louca que ela tá. Disseram pra Joana, é uma coisa que eu detesto. Poxa, era tarde da noite, ela tava com sono, acho que foi até no Natal. E ela tava toda brincando muito feliz, e o normal dela era dormir cedo, quem me acompanha sabe disso, meus filhos 9 horas estão na cama. Se não antes. Ai, já vou trocar a fralda, ele tá aguentando muito esse cocô. E eu já tive que dizer, olha, você não fala isso, tá bem? Mesmo assim, né? Já tive que dizer isso. Olha, você não diz isso, por favor. Não que eu quisesse o mal da pessoa, mas eu queria cortar aquele assunto imediatamente e prefiro cortar e deixar uma pessoa adulta zangada do que a minha filha ouvindo aquilo, porque essa semente fica o resto da vida.
Eu tenho coisas que eu tenho o resto da vida guardadinha na cabeça que eu vi quando eu era pequena, eu aposto que você também tem. E essa sementinha fica, sabe? Meu pai adorava me chamar de inútil. Gente, quantas vezes eu não consegui fazer alguma coisa e vinha aquilo na cabeça do meu pai dizer: sou inútil, você não é capaz, você não vai conseguir. Meu pai dizia muito isso pra mim, muito, muito, muito. Tretou, rolou, eu era desastrado ou era inútil. Você é desastrado, você era inútil. Você é desastrado, é inútil. Desastrado, é inútil. Não, gente, era uma criança, né? Poxa, criança não sabe fazer tudo. Criança não tá disposta a fazer tudo e criança também quebra coisa. É normal, adulto quebra, né? E eu, muitas vezes depois, quando eu não conseguia ou quando eu tava tentando fazer alguma coisa algumas vezes e já passado um tempo ainda não tinha conseguido, eu começava a pensar: que inútil, meu, eu não consigo fazer porcaria nenhuma. Ou seja, tudo que as crianças ouvem vai entranhando na cabecinha dela e a gente tem que ter certo cuidado. Então, nessa hora, mais vale dar um corte gelado na pessoa que tá falando dessa bobagem, que tá dizendo: olha que maluca. Principalmente quando é um tom assim, idiota, sabe? Quando é um tom, você vê ali que a pessoa tá sendo maldosa. Você sentiu maldade? Não interessa se é a sogra, se é a tua mãe, né? Você não vai estar desonrando a tua mãe, não. Você vai estar honrando a tua mãe se você cortar ela na hora, sabe por quê? Você vai estar dizendo pra tua mãe assim: mãe, você me criou tão bem, que eu não vou deixar que os meus filhos ouçam essa palavra ruim vinda da senhora, porque eu sei e a senhora me ensinou que essa palavra é ruim. Tipo assim, tá entendendo? Eu honro a minha mãe sendo melhor que ela todos os dias, ou tentando ser melhor do que ela alguma vez foi. E minha mãe é maravilhosa, apaixonada pela minha mãe, adoro a minha mãe, mas isso é honrar pai e mãe, é ser melhor que eles todos os dias. Isso é a nossa melhor honra que a gente pode dar pra eles. Vou lá trocar a fralda do meu peito. Gente, como é que é possível? Gente, qual que é essa carinha toda contente, né, meu amor? Que alegria, gente. Isso aqui, ó, é o meu termômetro de maternidade. Tô sendo boa mãe? É ver esse meu gordinho aqui, todo feliz, correndo pela casa, fugindo, né, e satisfeito. Vá, manda beijinho pras tias. Se o seu filho tá muito nervoso, muito aborrecido, vê se não tá faltando mais brincadeira e mais miminhos, tá? Ai, gostou do meu cabelo, Daiane? Ai, obrigada. Deu um cortezinho, gente. Aquele corte, tá todo mundo com esse corte agora. Agora reparei que todo lugar onde eu vou tem esse corte. Que é o tal do Bob Long. Mas olha, gostei, ficou tão prático, o cabelinho ficou tão mais leve. Oi, Josefa, beijinho! Nesse ponto, o meu é um amor, que delícia. É isso mesmo, tem que ser, Suelen. Beijinho. Tchau, gente, vou trocar a fralda aqui do meu Pedroca. Tchau, até amanhã, se Deus quiser. Bom domingo!